A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso sexto episódio da nossa série Por que os Homens Morrem? Amém? Nos 5 primeiros encontros, nós fizemos uma caminhada desde o princípio e voltamos lá à criação. Lembram? Então, vimos que Deus ele criou o homem para a vida. Vimos que a palavra de Deus estava relacionada à vida. E vimos a ordem dada a Adão. E vimos também a desobediência. E vimos a entrada depois dessa desobediência de quê? Do pecado. E entendemos que o pecado ele gera morte e provoca a separação do homem de Deus. Mas também começamos a enxergar algo muito importante. Deus, ele não abandonou a humanidade. Existe uma promessa e existe um plano. E essa promessa aponta para quem? Para o Messias. Então, hoje nós vamos dar um passo muito importante nessa jornada. Então, vamos falar sobre Jesus, porque o nosso estudo apresenta Jesus como aquele que veio tratar justamente o problema que estamos estudando, o pecado e a morte. Amém? Então, prepare o seu coração, porque a partir de agora nós vamos começar a compreender de maneira mais profunda a resposta de Deus para aquilo que aconteceu lá no princípio. Amém? Então, o problema, nós já sabemos que era o pecado. Então, vamos voltar por alguns instantes ao problema original. Por que os homens morrem? Nós já aprendemos que a morte entrou por causa do pecado e da desobediência à palavra. Então, Adão, ele recebeu uma palavra. Adão, ele desobedeceu. E com as consequências, o pecado, ele entrou. Então a comunhão com Deus ela foi rompida e a condição da eternidade então ela é perdida. Então depois disso o pecado ele continuou o quê? Sempre aumentando. Então a humanidade foi se afastando cada vez mais de Deus. Então se o problema era o pecado, a solução precisaria tratar o pecado. E é exatamente nesse ponto que aparece Jesus. Amém? Então, ao longo do nosso estudo, apresentamos uma promessa muito clara: a solução para a morte viria através do Messias. Não seria simplesmente uma solução humana, não seria simplesmente uma mudança na sociedade, não seria simplesmente aumentar o tempo de vida. O problema ele era espiritual e a solução precisaria alcançar o espiritual. Amém? Então, Jesus ele veio para salvar do pecado. Então, vamos olhar para Mateus capítulo 1, versículo 21. A palavra ela diz: ela dará um luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Mateus capítulo 1, versículo 21. Então, olhem para isso. Jesus ele veio para salvar dos pecados. Isso é fundamental, porque nós estamos estudando a origem da morte e já aprendemos. O pecado ele gera morte. Então, se Jesus ele veio para salvar do pecado, podemos compreender porque ele está diretamente relacionado à restauração da vida. Então, o problema ele começou com o pecado e Deus envia o Messias para trazer a salvação. Essa é a esperança que começa a aparecer com clareza. Então, nós já sabemos que em Adão todos morrem. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, que nos diz: a palavra diz: pois assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Amém? Vou repetir. Pois assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão ressuscitados. Ou, perdão, vivificados. Então, que contraste nós encontramos aqui? Na verdade, um contraste bastante poderoso. Em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então, percebam como a Bíblia apresenta dois lados. Adão está relacionado à entrada do pecado e da morte, e Cristo está relacionado à vida. Isso não significa simplesmente conhecer o nome de Jesus seja suficiente. Vou repetir. Isso não significa que simplesmente conhecer o nome de Jesus seja suficiente. Ao longo desse estudo, nós vamos compreender que a vida está relacionada à palavra e à aliança de Jesus. Mas primeiro precisamos reconhecer quem ele é e o que ele veio fazer. Ele veio para salvar.
Ele veio para tratar o problema do pecado e ele veio para abrir o caminho para a vida. Amém? Então, vamos ver o contraste entre Adão e Cristo. Pense novamente na história. No princípio, Deus deu sua palavra. Adão recebeu sua palavra, mas desobedeceu. Por causa dessa desobediência, o pecado entrou e a morte ela veio. Agora Jesus ele aparece. E Jesus também traz a palavra. Mas existe uma diferença fundamental. Jesus permanece na vontade de Deus. Amém? Então, Jesus ele cumpre aquilo que Deus havia determinado. Então, Jesus ele vem como Messias prometido e através dele Deus apresenta o caminho da salvação. Por isso, o contraste é muito forte. Adão desobedeceu e Cristo obedeceu. Amém? Então, Adão está relacionado à morte. Cristo está relacionado à vida. E essa é uma das chaves para compreendermos o plano de Deus. Em Romanos, capítulo 5, nos fala sobre a graça que reina. Então, Romanos 5 também apresenta esse contraste. Vamos verificar? Romanos, capítulo 5, vamos ler primeiro o versículo 12. Romanos 5, 12, que diz: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Então, mostra que o pecado ele entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Já em Romanos capítulo 5, versículo 21, ele nos diz: a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante a Cristo Jesus. Vou repetir. A fim de que, assim como o pecado ele reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 21, que é o nosso Senhor. Amém? Então mostra algo diferente. Então a graça ela reina pela justiça para conceder vida eterna mediante a Jesus Cristo. Então nós temos novamente duas realidades: pecado e morte. E graça e vida eterna mediante a Cristo. Isso nos mostra que Deus não simplesmente observou a humanidade morrer, ele estabeleceu um caminho de salvação. E esse caminho está relacionado a quem? A Jesus Cristo. Então, sobre a primeira vinda de Jesus, ou seja, Jesus ele veio ao mundo. Ele veio na primeira vinda, pregou a palavra e ele veio para levar os nossos pecados para que pudéssemos ser salvos. Isso é muito importante, porque Jesus não veio simplesmente para ensinar bons princípios, ele veio para cumprir. Vou repetir, ele veio para cumprir uma obra relacionada à salvação. E a palavra que ele ensinou também é fundamental. Por isso nós precisamos compreender o que Jesus falou. Não basta saber que Jesus veio, precisamos conhecer a sua palavra. Amém? Então precisamos entender aquilo que ele ensinou, porque é através da palavra que somos conduzidos agora ao caminho da vida. Amém? Em João capítulo 5, versículo 39, nos fala as escrituras testemunhas sobre Jesus. Isso é um texto bem famoso. E aqui nós encontramos um texto fundamental para a nossa série. João, capítulo 5, versículo 39 diz: Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensa que nelas vocês têm vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Amém? Vou repetir. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Amém? Então veja o que Jesus está mostrando. As Escrituras testemunham sobre ele. Então, se queremos compreender a vida eterna, precisamos compreender as Escrituras. Se queremos compreender Jesus, precisamos compreender sua palavra. Amém? E isso nos leva novamente ao princípio que aprendemos ao início dessa série. Palavra e vida estão relacionadas. Então, desde Gênesis, vimos a importância da palavra. E agora em Jesus, encontramos a palavra que testemunha sobre o caminho da salvação. Amém? Então, por isso,
Estudar a Bíblia não deve ser apenas em uma busca por informações. Precisamos perguntar o que Deus está nos mostrando, o que Jesus ensinou e qual o caminho que ele apresentou. Amém? Essas perguntas são fundamentais nos nossos próximos episódios. Então, Jesus é a resposta para o problema da morte. Agora, nós podemos voltar à pergunta que dá nome à nossa série: por que os homens morrem? Porque o pecado entrou no mundo por causa da desobediência à palavra. Amém? Mas agora existe uma outra pergunta: existe uma solução para a morte? Vou repetir. Existe uma solução para a morte? Então, Jesus é apresentado como a solução para o pecado e para a morte. Isso significa que a nossa esperança não está em nós mesmos. Nossa esperança está no plano de Deus, está em Cristo, está na palavra que ele trouxe. Amém? Então, está naquilo que ele estabeleceu. Por isso, a partir de agora, a nossa série começa a caminhar em uma nova direção. Já entendemos a origem da morte. Agora precisamos compreender o caminho para a vida. Amém? Então não podemos cometer o mesmo erro. Existe ainda uma advertência importante. Na primeira vinda de Jesus, a grande maioria das pessoas não acreditou nas palavras dele. E isso é algo que precisamos levar muito a sério. Porque não basta Jesus ter vindo. Não basta saber que ele existiu. Não basta conhecer alguns versículos. Precisamos compreender as palavras que Jesus ele falou. O próprio ensinamento que eu estou trazendo a vocês, ele vai destacar que essas palavras que nos conduzem à salvação e à vida eterna. Então, que erro não podemos repetir? O erro de ouvir e não compreender. O erro de conhecer superficialmente. O erro de rejeitar a palavra. Se Deus está mostrando o caminho da vida, precisamos ouvir. Então, como reflexão da nossa aula de hoje, o que é que eu posso falar? Então, eu quero deixar algumas perguntas para vocês, para que vocês reflitam. Você conhece Jesus apenas pelo nome? Ou conhece a palavra que ele ensinou? Terceiro, você sabe que ele veio salvar? Quarto, você compreende que ele veio salvar? Quinto, você entende que a palavra de Jesus é tão importante? E sexto, você tem buscado compreender aquilo que as Escrituras testemunham sobre ele? Então essas perguntas, elas são importantes porque a nossa série está entrando justamente nessa parte. Nós não queremos apenas falar sobre Jesus, queremos compreender a obra de Jesus dentro do plano de Deus. Vou repetir. Queremos compreender a obra de Jesus dentro do plano de Deus. Amém? Então, como eu posso aplicar tudo isso na minha vida espiritual que eu aprendi hoje? Então, hoje guarde três coisas no coração. Primeiro, o pecado ele trouxe a morte. Segundo, Jesus ele veio para salvar do pecado. E terceiro, a palavra de Jesus aponta para a vida. Amém? Então isso muda a maneira como enxergamos essa jornada. A morte não precisa mais ser vista apenas como fim sem esperança. Existe um plano de Deus, existe uma promessa, existe Cristo e existe um caminho apresentado através da palavra. Por isso, continue buscando, continue ouvindo, continue estudando, porque ainda precisamos compreender o que Jesus estabeleceu e qual a aliança que nós precisamos conhecer. Amém? Então, chegamos ao final do nosso sexto episódio, né? Porque os homens morrem. E hoje demos um passo muito importante. Descobrimos que Jesus veio para salvar do pecado. Então vimos o contraste. Em Adão, todos morrem. Em Cristo, todos serão vivificados. Amém? E entendemos que as Escrituras testemunham sobre Jesus. Mas agora surge uma pergunta fundamental. Se Jesus, ele veio para salvar, o que exatamente precisamos fazer para receber salvação? Segundo, qual é a palavra que Jesus estabeleceu? E terceiro, qual é a aliança que precisamos conhecer? E o quarto, e por que essa aliança é tão importante para a vida eterna? Essas perguntas vão nos conduzir aos nossos próximos episódios.
Então continue conosco. Estamos deixando para trás a explicação da origem da morte e começando a compreender passo a passo o caminho que Deus preparou para restaurar a vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Ele abra os seus entendimentos e coloque em seus corações o verdadeiro desejo de conhecer a palavra. Amém? Até o nosso próximo episódio. Fique com Deus.